aleluia, aleluia, aleluia. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retomaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda de pé. Irmãos e irmãs caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o sagrado tríduo pascal, celebração do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, com louvor celebrado deste ano
a 21 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. A celebração da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico, as cinzas, início da Sagrada Quaresma, a 6 de março, a gloriosa Ascensão do Senhor a 2 de junho, a festa de Pentecostes a 9 de junho, Corpus Christi a 20 de junho e o primeiro domingo do Advento, 1º de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Sentados, nós acabamos de ouvir o anúncio solene das solenidades móveis. Passados os festejos do Natal, com a festa solene de hoje, chamada Solenidade da Epifania do Senhor. Epifania é uma palavra grega que significa manifestação plena ou manifestação total. Portanto, foi proclamado para nós o calendário deste ano. É o mesmo que dizer para a gente: depois de celebrar a manifestação do Senhor em Belém aos magos, não tem mais nenhum mistério escondido. Está claro quem é Deus, está claro quem somos nós e qual é nosso calendário de celebrações ao longo deste ano, da Semana Santa, Páscoa, Centro e depois as outras celebrações. Portanto, nessa celebração de hoje também nós despedimos-nos do presépio, amanhã ele vai ser desmontado, e a gente retoma nossa vida. Que atitude deve ter os que celebraram o Natal, encontraram o menino Jesus nascido, e com que atitude devemos nós voltar nosso ritmo de vida? Nós vimos já nesse tempo do Natal os pastores que voltaram glorificando e louvando a Deus. Hoje nós temos os magos como referência da busca de Deus. Vamos lá. Tomem comigo no seu folheto número 9, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1 até o 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, leiamos: eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando, brada, continua, nós vimos sua no Oriente e viemos adorá-lo.
Na verdade, eles vieram para um protocolo formal de homenagem a um nobre. Vieram prestar uma homenagem. A expressão adorar indica que, embora busquem um nobre para prestar homenagem, vão encontrar Deus para adorá-lo. Porque esse é o fim último de toda busca humana nessa terra, encontrar Deus e adorá-lo. Infelizmente, nós católicos perdemos muito a noção da adoração. Nós pregadores não cuidamos muito disso, e o povo piedosamente foi multiplicando formas próprias de prestar culto a Jesus na Eucaristia, no sacrário ou no ostensório, chamando esses muitos tipos de culto de adoração, que na verdade não é adoração. Se você entrar na internet ou entrar numa loja, numa livraria católica, e pedir eu quero um material para adoração, os vendedores vão te indicar um monte de livrinho que você pega, chega no diante do sacrário ou do ostensório e lê um monte de orações e de rezas e faz alguns gestos, ou mesmo atos mais simples, como a oração do terço. E a gente chama isso de adoração. Não que isso deva deixar de ser feito. Qualquer oração, ou até reza nenhuma, mas ficar diante de Jesus, eucarístico, no sacrário ou no altar, é grande graça já. Mas não devemos nunca depreciar nenhum ato de piedade, mas apenas precisamos limpar e purificar os conceitos para aperfeiçoar os hábitos de fé. O que é a adoração? Quando eu dou o curso de formação, é uma pergunta que eu faço. É uma das coisas que nós cristãos católicos mais fazemos confusão. O que é adorar? Nós confundimos exatamente esse rito dos pagãos, os magos, que vem do Oriente. Nós confundimos as práticas e os hábitos de homenagem, de protocolos cerimoniais diante de nobre, com culto de adoração. E aí embanana tudo a nossa cabeça. Nós temos pouca experiência e pouca formação na compreensão da adoração. Tira do homem e da mulher a experiência de adoração e não sobrará nada. Infelizmente, nós estamos perdendo isso. O Papa Bento diz que nos últimos tempos, nós inclusive fizemos uma coisa muito curiosa. Por termos, nós católicos, a prática da adoração eucarística fora do rito da missa, nós começamos a celebrar a Eucaristia como se ela não tivesse a finalidade suprema de conduzir-nos à adoração. E ele diz, quando você tira do culto cristão a finalidade suprema da adoração, ele se esvazia de tudo. E talvez por isso é que você sinta tanto vazio por sair da missa, não tocou nada, exatamente porque você precisa recuperar em você a dimensão da adoração. Adorar. Os magos, quem são os magos? A palavra mago aparece poucas vezes na Bíblia, no livro de Daniel e Samuel, 1º e 2º Samuel. Quando aparece a palavra magos, vem da cultura grega com significados variados. Mago significa sacerdote persa,
de onde surgiu a matemática, a química, a física, a astronomia. E a astronomia, a química e a física mais antiga era superstição pura, era astrologia. Magos são também mágicos, no significado da expressão grega, ou propagandistas das religiões que fazem coisas mirabolantes para impactar e empolgar os outros a crerem. Propagandista de religião. Mas mago também na Bíblia, ou na linguagem, na literatura grega, está associado a charlatões. Você vê o tanto que o negócio é delicado. Aqui, nesse texto de Mateus, magos são seguramente astrólogos babilônicos, que foram postos em contato com o messianismo judaico, com a esperança do povo da Bíblia. Eles chegam em Jerusalém dizendo: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Oriente na Bíblia significa os cafundó do Juda. Lá onde mora o povo ignorante que não tem doutrina, nem formação, nem religião, que não conhece a base bíblica da fé. É o povo mais longe da fé revelada e da fé bíblica. Chega gente do ambiente da fé não revelada e não bíblica, perguntando: onde está o rei? É uma estrela que os guia. Indicado pela estrela, curioso, na astrologia se lê se conversa ou se dialoga, estuda os astros para prever o futuro. Aqui eles têm já uma base de conversão da fé pagã. Porque eles falam: nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então não é mais para revelar futuro, mas para indicar hábitos e comportamentos no presente. Já é uma mudança. Já é o contato da fé pagã, e aqui já indica o princípio da fé bíblica. Não é senão para indicar forma nova de viver hoje. Vamos lá, tem mais coisas interessantes. A reação é curiosa. Todos juntos. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado. Prestemos atenção que da boca do rei brota a mesma questão que brota do rei que está governando a Terra Santa pelo Império Romano. Brota a mesma pergunta dos que vierem de mais de longe. Onde? Os que vieram de maior distância perguntam: onde está? Mas também aquele que está ali governando pergunta: onde? Essa pergunta ela deve nos incomodar. Onde? Onde está Deus? É a pergunta da samaritana a Jesus na beira do poço de Jacó. Onde devemos adorá-lo? Nossos pais dizem que é aqui na Samaria e vocês falam que é em Jerusalém. Onde? Onde devemos adorá-lo? Não pergunta como, mas onde. Porque o como adorar, você só vai saber se você fizer uma experiência de encontro com Ele. Só a experiência de encontro absoluto com Ele te põe no como adorar. Vamos ver? O desfecho. É muito curioso. Herodes é um rei que no ano 37 antes de Cristo, ele dizimou a última
resistência que havia em Israel, um grupo descendente dos Asmoneu, uma família, que desde o ano 160 a.C., uma família das revoltas dos Macabeus, resistindo à imposição grega, uma família, os Asmoneus, reuniram-se e tomaram e criaram por conta própria um reino dos Asmoneus na terra, na Palestina, e esse reino durou como resistência e conseguiu expulsar os gregos. Conseguiu resistir até o ano 37, quando Herodes, com uma tropa do exército romano, dizimou essa família e o Senado romano prestou uma homenagem ao rei Herodes, dando-lhe o título de rei da Palestina e da Terra Santa. Portanto, quando os magos chegam e Herodes fica sabendo, Herodes que assumiu como rei, dizendo que traria para essa terra tudo, toda paz, todo sossego, a pax romana, agora ele é perturbado pela notícia de que um rei nasceu. Assim como toda cidade, mudança de governo é mudança do primeiro, segundo e terceiro escalão do governo. Todo mundo que está, como chama aquele contrato provisório lá, aquelas nomeações de Brasília ou do palácio aqui, está morrendo de medo porque está vazando, não é? Se tem outro rei, vai ter outro primeiro, segundo, terceiro e quarto escalão, então a cidade fica empolvorosa. Herodes faz uma coisa curiosa. Chama os sumos sacerdotes e os mestres da lei e faz um curso de Bíblia com eles. Tem rei que procura a igreja, que procura o padre, que procura os pastores, para fazer um cursinho de Bíblia. Mas mais para se defender no seu trono do que para obedecer o que a palavra de Deus diz. Os reis que procuram os sacerdotes e os mestres da lei, que lhe dão um curso. Herodes procura saber, através dos mestres da lei e dos sacerdotes, como é que é isso? E então o desfecho. Versículo 5. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. Juntos? E tu, Belém, terra de Judá. Porque de ti sairá um que vai ser... A Bíblia fala que Israel é tratado por Deus como meu povo. E de Belém vai sair um chefe que vai ser pastor. Esse é o cursinho de Bíblia que os sumos sacerdotes. Para ser sumo sacerdote, era escolhido um membro de uma família de grande importância das castas em Israel. De cada grande e poderosa família se escolhia um para ser chamado de sumo. E os vários sumos sacerdotes formavam um tipo de conselho dos sumos sacerdotes. São o sumo que dão um curso de Bíblia para o rei. E diz, lá na pequenina Belém, mais insignificante, terra de criador de ovelha, de rebanho, de pastores, lá no sertão, lá no Cafundó. Eles dizem, tem essa profecia. Vamos ver a reação de Herodes. Versículo 7. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha... Que significa isso, irmão?
é aquela turma de católico que vem, procura o padre, recebe a orientação do padre, do sacerdote, dos mestres da lei, dos catequistas, mas ao voltar para casa, recorre às superstições e às religiões pagãs. Isso existe hoje em dia? Tem católico besta que até lê horóscopo até hoje. Fez um cursinho de Bíblia, mas não aprendeu nada. Continua a fé pagã. Continua a fé não bíblica. Continua a fé não revelada. Fez um cursinho de Bíblia, igual esses cursos de pais e padrinho para ser padrinho hoje, que os padrinhos não têm base de fé nenhuma, mas quer ser padrinho. Nenhuma! Não muda a mentalidade, não converte, não transforma. Recorre aos magos, recorre à religião primitiva, às religiões pagãs, recorre a o que tiver pela frente. Mas uma coisa impressionante, os sumos sacerdotes e os mestres da lei deram o curso de Bíblia para Herodes, mas eles mesmos não foram em busca do recém-nascido a Belém. O que significa isso? Nós padres, nós ministras, ministros, nós da igreja, que damos palpite para todo mundo sobre as coisas da fé, mas nós mesmos não buscamos, nós não descemos, não desinstalamos. A gente fica aqui dando curso para os outros, mas a gente mesmo não vai a Belém, não busca Deus. Por quê? Porque não temos o anseio da adoração. Temos o anseio do cargo, do prestígio, do privilégio religioso, social, mas perdemos o anseio da adoração. Tem gente que quando deixa de ser ministro da igreja de qualquer coisa, você nunca mais vê ele na capela do Santíssimo ou na igreja rezando. Se tirar dele o jaleco, acabou. Servidor de si, adoradores do umbigo. E nós, sacerdotes, e nós, mestras e mestres da lei, precisamos ter coragem de perguntar aos magos, aos pagãos, aos das religiões mais estranhas, o que em nós não toca o coração e a vida de vocês? Vejamos, versículo 8. Depois os enviou a Belém dizendo, todos juntos, ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Na verdade, não é eu vá adorá-lo, mas eu vá decapitá-lo, matá-lo. Os reis fazem curso bíblico para descobrir quais são as ameaças dos seus tronos. Os poderosos deste mundo buscam uma igreja e a religião para saber como se proteger nos seus tronos. Cuidado com as campanhas políticas baseadas em falsos espetáculos de piedade e de fé. Cuidado. De todos os níveis, de direita, de esquerda, do diacho que for. Cuidado. A maquiagem religiosa é a que mais causa impacto de esperança no coração dos incautos. A maquiagem religiosa é a que mais marca e gera esperança falsa nos corações dos últimos.
Por isso, os poderosos deste mundo sabem tão bem manipular a religião como carimbo e como chancela de seus anseios. Adorar a Deus não é o que os magos pensam, prestar uma homenagem a um nobre. Adorar a Deus não é o que Herodes diz. Adorar a Deus é mais. Mas ainda não foi respondido o que é adorar. Vamos ver? Versículo 9. Depois que ouviram o rei, eles partiram. Esse é outra questão curiosa, não é? A fé dos magos é uma fé guiada pelos fenômenos da natureza. Eu tenho uma irmã que agora ela enveredou nesse caminho da fé holística, da fé das ciências das ervas, dos aromas. E eu penso, é a fé dos magos, é a fé não bíblica, é a fé não revelada. O Papa Bento fez uma pregação belíssima sobre esse texto. Ele diz que Deus, ao criar a extraordinária obra de tudo quanto a mão dele fez à natureza, deixou coisas tão lindas na criação, tão lindas que são assinaturas. O Papa Bento diz que a estrela, os astros no céu, quando a gente está à noite olhando a beleza do céu, das estrelas, ninguém fica sem perguntar: quem é o autor de tanta beleza? Papa Bento diz que às vezes nós olhamos para a assinatura de Deus na obra da criação e colocamos a assinatura de Deus, os astros, ou o rio, ou uma árvore, no lugar de Deus. Aí a gente começa a prestar culto à assinatura de Deus, como se ela fosse Deus. Diz, os magos têm uma inspiração boa. Eles contemplam a natureza, são admiradores da obra e buscam a Deus no esplendor e na beleza da criação, mas ainda prestando o culto à criatura e não ao Criador. Essa é a diferença. A fé bíblica te põe de encontro e te possibilita experimentar e relacionar-se com o autor de tudo. Os magos vão a Herodes, como nós padres e pregadores, vamos aos reis pedir dinheiro para financiar a evangelização, para construir igreja, para reformar a igreja, para pagar o lanchinho dos encontros da igreja. Imagina o orgulho de Herodes, esses magos que vêm do Oriente, passam no palácio dele e falam: essa turminha busca a Deus, mas eu que estou financiando a marmita deles. Quem é que financia a sua marmita na sua busca de Deus? Quem é que banca a sua busca de Deus? Daqui um pouco a gente volta a isso. Depois que ouviram o rei, eles partiram. Vejamos, de novo volta a estrela. Leia. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Brada, ao verem de novo a estrela, significa que quando entraram no palácio do rei, o sinal que tinham para buscar a Deus, ainda que fosse um sinal de uma fé não bíblica, até esse único sinal desapareceu. Quando você põe sua confiança nos poderosos deste mundo, até os sinais da fé mais pagã na sua vida desaparecem. Está claro? Está claro? E tem gente que quando consegue uma boa orientação dos reis deste mundo, deixa a igreja, deixa de rezar, deixa a palavra de Deus, porque confia que os Herodes deste mundo vão financiar sua conquista.
Quando você põe sua confiança nos poderosos deste mundo, até os sinais mais primitivos e pagãos, que são escassos, desaparecem de sua vida. Ao verem de novo a estrela, ao voltar para a fé dos simples, dos humildes, dos contempladores da natureza, que nem fé bíblica revelada tem, eles dizem, é melhor uma religião pagã, primitiva, do que a dos palácios. Credo. Forte, né? Vejamos o desfecho. A alegria foi grande. Chegaram. E agora, vamos ver o que é adorar. Versículo 11. Toda a igreja. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Ajoelharam e o adoraram. Curiosamente, nós associamos adorar a fazer coisas ou dar coisas. Aqui tem uma distinção muito bacana da fé. Depois, leia. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Então, primeiro, adoraram. Depois, ofereceram presente. Então, ficar diante do Santíssimo Sacramento, cantando hinos, louvando, fazendo homenagens, falando, ainda não é adorar. É bonito, é bom. Reze o terço. Não deixe de ir no sacrário, não deixe de cultivar a sua vida. Mas adorar é diferente das homenagens e das honrarias e dos préstimos. Adorar é o que acontece na segunda leitura. Vamos ver o que é adorar. Tome lá. Carta de Paulo aos Efésios. Isso aí é que é adorar. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito. Imagine Paulo falando para os irmãos da comunidade de Éfeso, que era uma comunidade fortíssima, dizendo, se vocês ao menos soubessem. Paulo levanta suspeita. E como por revelação tive conhecimento do mistério. Adorar é ter conhecimento do mistério. Vire a página. Versículo 5 da segunda leitura. Este mistério, leia, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito. Que mistério é esse que as gerações passadas não conheceram, as gerações passadas não conheceram, mas que Deus acaba de revelar agora? Este mistério que Deus acaba de revelar pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas constitui 3 coisas. Leia. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros, são associados em Jesus Cristo por meio do Evangelho. É o Evangelho, é a pregação do Evangelho que torna todo homem e toda mulher, lá em Israel e em qualquer pedaço do mundo, associados e admitidos na mesma herança, o que ele prometeu a Abraão e Sara nas bênçãos. Todos nós, pela pregação do Evangelho, recebemos a graça de sermos admitidos à mesma herança. Pela pregação do Evangelho, nós nos tornamos membros do mesmo corpo de Cristo, a igreja. Pela pregação do Evangelho, nos é dado ser associados à mesma promessa. A mesma promessa é, pelo batismo e por crer no nome do Senhor, recebemos o perdão, recebemos a graça da ressurreição
e da herança eterna nos céus, o reino dos céus. Então, adorar é colocar-se diante de Deus e sentir-se fazendo parte da mesma herança, do mesmo corpo, da mesma promessa. A adoração, portanto, o livro do Apocalipse é que melhor define o que é adorar. Os anciãos, os 4 seres, a multidão diante do trono de Deus, jogavam-se com o rosto por terra, a face no chão e dizia: amém, a salvação, a realeza, o poder pertence ao nosso Deus para sempre, amém. A adoração, portanto, é a proclamação do poderio de Deus agindo em nós, salvando-nos. Só adora de verdade a Deus quem diante dele, em atitude de adoração, experimenta a consolação de ser salva, de ser salvo. Tem gente que chega para rezar, vai na capela do Santíssimo antes da missa, participa da missa, escuta a palavra, recebe o corpo e sangue de Cristo, recebe a bênção final e lá na porta da igreja ainda sai chorando, dizendo: vai, padre, faz uma rezinha para mim, porque o trem está tão difícil. Tem gente que não se satisfaz com nada. Está sempre num estado de mendicância total porque não se joga na adoração, não se entrega na adoração. Adorar é o mesmo que se entregar a Deus e participar do mistério dele. Desculpem, é um juízo pesado que eu sou obrigado a fazer, mais pelo que eu escuto do que por suposição. Mas nós precisamos nos educar muito para a adoração, não precisamos? Estamos longe. Ainda que venha me faltar o que vier a faltar, mas eu me entrego a ti. E diante de ti curto, usufruo, participo, consolo-me, conforto-me, participando do que és, membro do seu corpo, Jesus. Credo. Vai sair da igreja faltando o quê? Mas agora tem um rito muito curioso. Volta ao Evangelho, a oferenda deles, que é muito bonita. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. O que são esses presentes? As mulheres gostam de ter no quarto delas, nos armários, no criado, aquelas caixinhas onde elas guardam um monte de coisinhas e delicadezas femininas. Esse cofre que eles abrem seguramente era um tipo de caixinha daquele que amarrava num saquinho na cintura, onde cada um do povo do Oriente tinha a ideia de que trazia consigo a essência ou a cor ou a matéria que lhe protegia. Todo mundo já ouviu e já viu os astrólogos que dizem: a sua cor é vermelha, não é? A sua pedra é tal. É isso. Cada um carregava consigo o seu pingentezinho protetor. Um carregava ouro e falava: porque o ouro é o símbolo do poder, da riqueza, o poder é o símbolo da capacidade que o homem tem pelos bens e pela riqueza de conquistar e estabelecer-se no poder. Mas quando chegam diante do menino Jesus, preste atenção no raciocínio agora. Quando eles chegam diante do menino Jesus, eles contemplam em Jesus o mistério trinitário da fé, o mistério da Santíssima Trindade. Eles contemplam em Jesus a presença e a força do Pai que criou todas as coisas e o esplendor de todos os bens da terra. Em Jesus se chega ao conhecimento e à contemplação do Pai e se recebe todo o poder e força que emana do Pai.
o ouro, símbolo do poder. Oferece o incenso. Em Jesus se manifesta a presença real do Espírito Santo e a força do Espírito Santo. A fumaça do incenso que entra e que as mulheres até não gostam porque fica cheirando o cabelo e elas vão para o almoço na churrascaria depois e que as mulheres ficam fazendo assim para o incenso não pegar. Mas o incenso é símbolo da presença do Espírito Santo que com o vento penetra todas as realidades e santifica tudo. E eles, ao chegarem perto de Jesus, contemplam em Jesus, e Jesus é plenamente trinitário. Ele revela o poder do Pai, revela a força santificadora do Espírito Santo. E ao oferecerem a mirra, eles reconhecem que a mirra dará não os cremes para a ruga da eterna juventude das mulheres, mas a mirra é símbolo do corpo dele preparado, sepultado, ressuscitado glorioso, que nos dá não uma juventude que dura, mas nos dá uma eternidade que não envelhece. Dê uma salva de palmas para ele. É muito mais do que creme para ruga. É uma eternidade que não envelhece, que não murcha, que não mancha. Um bom raciocínio para ver se sua fé é completa. Um bom raciocínio para ver se sua fé é completa. Quando você está com Jesus aqui no altar, ou recebendo Jesus na Eucaristia, você tem que, através de Jesus, entrar em comunhão total com o Pai e com o Espírito Santo. Quando você está em oração com o Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, você tem que sentir-se, experimentar a comunhão total com Jesus e com o Pai. Quando você se dirige ao Pai na sua oração, você tem que sentir-se, experimentar a comunhão total com Jesus e com o Espírito Santo. A fé que não é trinitária, ela é uma fé amputada e mutilada. Os magos, que trazem apenas um anseio de encontro com Deus, ao oferecerem um presente para Jesus, na verdade estão dando para nós uma catequese. Quem é Deus? Por isso que a piedade popular, sem nem saber de onde vieram, se era três, se não eram três, proclamaram que quem dá uma catequese tão completa como essa, tem que ser aclamado rei. Uma salva de palmas para os 3 reis magos. Não é bonito? Não é bonito? Então, a sentença última. Vamos ver? Versículo 12. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, seguindo um outro caminho. Nem o caminho dos poderosos e nem o caminho das superstições. Hoje, depois da missa, você vai despedir-se do presépio e você vai embora, partir daqui, retomando por outro caminho. Não pôr a sua confiança mais nos Herodes e nos poderosos, no poder de homem, e não viver uma fé mais guiada pelas superstições e equívocos de uma fé que não seja bíblica, que não seja revelada. Amém? E você vai encontrar experiências profundas de adoração ao longo desse ano inteirinho e o resto da sua vida. Combinado? Combinado? Não volte pelo mesmo caminho. Mude. Mude seus métodos. Mude suas fontes. Mude. Não volte. E ponha na sua vida de oração, a partir de hoje, o primado da adoração. Se tirar de você, na fé religiosa, o ápice que é a adoração
a sua religião não passa de doutrina dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, ou de práticas supersticiosas. Ponha a adoração e devolva para você e comece a buscar, comece a estudar, comece a pedir ao Espírito Santo que ponha em você a compreensão e a capacidade, a qualidade de adorador, de adoradora. O Pai quer adoradores, e os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e verdade. Não é na matéria e nem na sombra da mentira. Para adorar, é preciso libertar-se das sombras e das trevas da mentira, das ignorâncias. Para adorar, é preciso libertar-se do apego a tudo quanto é matéria, é espírito. Põe-se numa atitude de busca de adoração. Incline a sua cabeça. Fale com o Senhor. Peça dele a graça de você ser uma buscadora, um buscador de adoração, de intimidade com Deus, de amizade estreita e íntima com Deus. Estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar apaixonar diante de ti, para me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam o teu coração. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, e esperar por quem não espera em ti, e pelos que não creem eu estou aqui. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, e esperar por quem não espera em ti, e pelos que não creem eu estou aqui. Fiquemos de pé. Eleve suas mãos para o céu. Reze do seu jeito, ou se preferir, reze comigo. Senhor, eu quero te buscar. Eu quero te encontrar. Eu quero te conhecer, te amar, te adorar. Eu quero experimentar em minha vida uma força nova da fé que me faça retomar minha vida por outro caminho, não o de Herodes, não o da fé pagã, das superstições, mas o caminho da fé, do mistério revelado na palavra, em Jesus.
autor autor e consumador e consumador da minha salvação. da minha salvação. Senhor, Senhor, faz de mim faz de um um adorador adorador em espírito e verdade. em espírito e verdade. Faz de mim Faz de um adorador um adorador do seu amor, do seu da sua presença sua presença em minha vida, em minha vida, em mim, no mundo, em tudo. Obrigado, Senhor, por conhecer essa fé bíblica, revelada, iluminada, esclarecida. Obrigado, Senhor. Eu renuncio tudo quanto me confunde e me enfraquece na verdade da fé. Eu renuncio tudo que me opõe à verdade da fé revelada, da fé bíblica, da presença de Jesus nesta palavra, em nosso meio, na Eucaristia. Amém. Põe a mão no seu coração e agradeça ao Senhor que te possibilitou procurar e encontrar a fé, a resposta da fé, a força da fé, a luz da fé. Agradeça ao Senhor que não te deixa perdido nas sombras, nos vultos. Agradeça a graça de ter fé. Te amar, por quem não te ama, te adorar, por quem não te adora, e esperar, por quem não espera em ti.